Olá pessoal, mais uma vez, nosso estudo bíblico. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 36. Vimos nos textos anteriores a morte do João Batista pelas mãos de Herodes Antipas, que servia um banquete seletivo aos seus amigos, à corte, e que nesse banquete houve morte, ou seja, o banquete do Herodes traz morte. Em seguida, vimos Jesus levando a multidão ao deserto e ali partindo o pão diante de tantos famintos. Diferentemente de Herodes, o banquete de Jesus é para todos, homens, mulheres e crianças, e traz vida. Assim, o evangelista nos coloca a oposição entre aquilo que Herodes Antipas traz, oferece, e aquilo que Jesus traz, oferece. Jesus sempre é apresentado no Evangelho de Mateus tendo como pano de fundo o êxodo de Israel. A figura de Moisés é a figura emblemática em que Jesus vai ser apresentado no sentido de ele, Jesus, maior do que Moisés. No deserto, onde ele parte o pão, é semelhante ao caso de Moisés, com diferenças que dão a Jesus a autoridade ou a superioridade. O pão de Moisés se estragava no dia seguinte. O pão de Jesus não perece, manda que seja guardado para o dia seguinte, para os dias seguintes. E assim a gente vai percebendo a diferença entre Moisés e Jesus, sendo Jesus apresentado de forma superior a Moisés. Moisés, o grande servo na casa de Deus, Jesus, o Filho de Deus. O Filho é maior do que o servo. E depois do partir o pão e alimentar todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, sem distinção, sem acepção, agora Jesus despede ou manda os seus discípulos entrarem no barco. Vai agora, o texto que nós vamos estudar hoje, a Epifania, o aparecimento. Jesus se manifesta sobre o mar, andando sobre o mar, no momento difícil de morte dos discípulos, trazendo salvação, trazendo vida, dominando o mal, o mar, símbolo do caos. Desde o livro do Gênesis, o mar, as águas, são símbolo do caos, do mundo maligno. Verso 22, então, começamos a nossa leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem, passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Há aqui uma certa inversão em relação ao Êxodo, né? Enquanto no Êxodo o povo atravessa o mar e depois alimentado, né, por Deus no deserto, aqui há uma inversão. Primeiro o povo é alimentado no deserto, então nós temos a narrativa do povo sendo alimentado, recebendo o pão da parte de Deus no deserto, e em seguida, no nosso texto de Mateus, a passagem do mar. Então essa inversão ela é proposital e ela vai trazer para nós um sentido que a gente vai observando. Então, logo a seguir, após alimentar a multidão, ele compele, ele empurra, ele coloca, ele manda que os seus discípulos embarquem para passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o evangelista mostra-nos a autoridade de Jesus sobre os discípulos, né? Jesus os empurra, os ordena que eles embarquem, e Jesus despede, manda a multidão saciada ir embora. Então, a autoridade de Jesus sobre a multidão, a autoridade de Jesus sobre os discípulos. Desde o capítulo 11, verso 2,
com a pergunta dos discípulos de João Batista, vem se construindo o perfil de Jesus. Quem é Jesus? É aquele que esperávamos ou não é aquele que esperávamos ou teremos que esperar um outro? Né? Como os discípulos de João Batista perguntam no capítulo 11, verso 2. E à medida que o texto vai avançando, vão se respondendo. O evangelista vai respondendo essa pergunta o tempo todo. Agora, nesse episódio que vamos tratar neste momento, Jesus é apresentado com 5 características próprias de Yahvé, próprias de Deus. Características essas que no Antigo Testamento, na cultura e religião judaica, eram apenas atribuídas a Yahvé, ao Deus de Israel. Então, mais uma vez, a resposta à pergunta continua sendo construída. Agora, Jesus Cristo é a manifestação, é o Filho de Deus, é aquele que faz o que só Deus poderia fazer. Pois bem, então continuando, verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Mais uma vez, o texto nos remete ao Êxodo. Moisés, após atravessar o mar, ele sobe para o monte. E é no monte que ele vai falar com Deus, que ele vai encontrar Deus. Né? Mais uma vez, a subida de Jesus ao monte, retomada, já aparece no capítulo 5, quando ele sobe ao monte, assenta-se, seus discípulos se aproximam e ele começa então a falar as palavras de Deus. Como o Filho de Deus, como o próprio Deus entrega a mensagem, como no episódio de Moisés no Monte Sinai. Pela segunda vez no livro de Mateus, ele sobe a montanha e vai orar, falar com Deus. Diferente do primeiro momento, onde ele fala em nome de Deus, no Sermão do Monte, agora ele vai falar com Deus. A sua solidão, nesse momento do orar sozinho, é enfatizada, pois aparece em 2 momentos, no mesmo versículo, se enfatiza a sua condição só. Como já dito por ele mesmo, Jesus, no capítulo 6 do mesmo livro de Mateus, entra no teu quarto, fechada a porta, ora sozinho com o Pai em secreto e ele te responderá. Aquilo que Jesus diz para nós fazermos, ele faz. Né? Continuando, verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto os discípulos, com dificuldade, navegam sobre o mar, é importante lembrar, na cultura religiosa judaica, na teologia judaica, as águas são símbolos do caos. O mar é símbolo do mal. E os discípulos precisam vencer este mal. Assim como Deus, em Moisés, por meio de Moisés, abre as águas, abre o mar, ou seja, afasta o mal, eles passam a pés enxutos até o outro lado. Assim é necessário que os discípulos, pela fé em Jesus, aprendam a passar sobre o mar, a atravessar o mar, a vencer os males, o caos que o mar representa. Então Jesus os envia após já uma série de aprendizados. Já estamos numa certa altura do aprendizado dos discípulos com Jesus, e eles agora são motivados a continuar o ministério de Jesus, a continuar a sua atividade, vencendo o mal, andando ou viajando, no caso do barco, navegando sobre o mar e enfrentando esses males. Então, Jesus os manda e se afasta. Daí a importância do momento onde Jesus os manda e se afasta. Esse afastamento vai produzir a aparição, a sua vinda novamente, para salvá-los. E o barco consegue avançar, muitos estádios, alguns quilômetros. O barco está avançando, cumprindo o propósito de Jesus.
enfrentando as ondas, enfrentando as dificuldades, e o barco continua. Esse é o ensino que nos traz o evangelista. Os discípulos de Jesus precisam avançar. É Jesus que nos empurra para o mar, é Jesus que nos motiva, que nos dirige para esse mar, porque é necessário que os discípulos enfrentem o mar e naveguem sobre o mar e vençam as dificuldades do mar, e assim os discípulos, em obediência, vão fazendo. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Bem, diante das dificuldades, diante da perdição, do mal que cresce diante dos discípulos, abatendo, açoitando o barco, de forma que eles ficam em grande perigo, o Senhor Jesus vem na última vigília, na vigília que se aproxima do nascer do próximo dia, ele vem. Também é uma referência a Êxodo, capítulo 34, verso 24, pois também Yahvé salva Israel no Êxodo na última vigília da noite, já aproximando do amanhecer do sol. Êxodo, capítulo 14, verso 24. Diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor, porque Yahvé, peleja com eles contra os egípcios. Ou seja, então a gente percebe que a ideia é o Êxodo como pano de fundo. Assim como Yahvé salvou os israelitas da opressão dos egípcios, assim também Jesus salva os seus discípulos da opressão do mar, que representa os poderes malignos. E com isso a gente vai percebendo, construindo o perfil de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que faz o que Deus faria, né? Assim, no caso de Êxodo 14, 24 e 25, a ação é de Yahvé, a ação é de Deus. É Ele que na última vigília vem e livra o povo de Israel. Assim agora o próprio Jesus, né, Filho de Deus, fazendo aquilo que apenas Deus pode fazer, vem e salva os discípulos na última vigília da noite. Verso 26, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Né? O andar sobre as águas é referência ao poder de Jesus sobre o mundo maligno, sobre os males, sobre os espíritos, sobre os poderes. Né? E assim Jesus vai caminhando sobre o mar. Os discípulos gritam apavorados, achando que é um fantasma, um espírito, um fantasma próprio do mar. E com isso a gente percebe uma citação do capítulo 77, verso 16 do livro dos Salmos.